Prezados amigos e colegas, nesta segunda-feira, 24 de abril de 2023, temos o prazer de apresentar uma atividade especial do Programa Educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas. A atividade de hoje está inserida no eixo temático de pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, e gostaríamos de lembrar que nossas atividades educacionais estão estruturadas em 7 eixos temáticos principais: análises clínicas e toxicológicas, educação em ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica, toxicológica e clínica, que é a nossa, políticas públicas de saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. Essas atividades ocorrem pontualmente todas as segundas-feiras, das 18 às 19h30. E o calendário completo pode ser consultado em nosso site, cienciasfarmaceuticas.org.br. É sempre um prazer contar com a sua presença e participação em nossos eventos. Sou Leonardo Teixeira, membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Juntamente com o Dr. Hilton Santos, igualmente membro titular, seremos moderadores desta importante palestra de hoje. Nosso encontro se centrará nos desafios atuais na condução de pesquisas clínicas e, para enriquecer ainda mais esta apresentação, temos o privilégio de contar com a presença da ilustre doutora Grace Lozana. A doutora Grace ostenta um notável currículo e eu vou fazer um breve resumo, né, do currículo. Ela é fundadora e presidente da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, SBPPC, e ocupa a presidência da Comissão de Assessoramento Técnico em Pesquisa Clínica Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária São Paulo. Ademais, coordena o Fórum Permanente dos Comitês de Ética e Profissionais em Pesquisa da Câmara Municipal de São Paulo, FOCEP, e integra o Conselho Científico Tecnológico da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, ABPEC. Com vasta experiência e competência, a doutora Grace atua como auditora e consultora na área de pesquisa clínica, abrangendo tanto a saúde humana quanto a saúde animal. Atualmente, ela é responsável pela coordenação do setor educacional da Invitária e Pesquisa Clínica. Nossa atividade de hoje terá a duração de 1h30, aproximadamente, e teremos a seguinte distribuição: uma apresentação de cerca de 50 minutos da doutora Grace Lozana e 30 minutos para perguntas e considerações finais. Pedimos ainda a gentileza de que todos os participantes enviem suas perguntas ou comentários através do chat da plataforma. Dr. Hilton e eu estaremos encarregados de receber e organizar as questões e faremos o possível para incluir o maior número de perguntas dentro do tempo estipulado. Sem mais delongas, convido a doutora Grace Lozana para dar início à sua apresentação, sua fala. Estamos ansiosos para ouvir suas valiosas contribuições e já de antemão agradeço, doutora Grace, sua presença e novamente aqui coloco que hoje estamos com recorde de inscrições, né? O que demonstra o interesse não só pelo assunto que você vem trazer, mas também o carinho que as pessoas têm por você. A palavra é sua. Muito obrigada, doutor Leonardo. Aliás, obrigada para a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Obrigada aí pelo convite. E é sempre muito bom falar de um tema que me é muito, muito caro, né? Eu gosto muito desse tema, obviamente, trabalho com isso há tantos anos já. Vi aqui nos nomezinhos um monte de gente que a gente conhece, né? Que estão aí nessa área já há muito tempo, então é sempre muito prazer, um prazer enorme a gente estar aqui e sempre que a gente puder contribuir, conte sempre com o nosso apoio, tá? Bom, o tema são desafios, né, Leonardo? Desafios. Eu gosto muito de falar em desafio, mas sempre com um foco em oportunidade, porque tudo que tem desafio tem oportunidade, né? Principalmente quando a gente pensa no pessoal aí mais jovem, nas pessoas que estão entrando na área, nas pessoas que estão na área já há algum tempo, mas ainda tem aí um longo caminho a percorrer. Eu sempre brinco, né, com os nossos alunos. Hoje, um profissional que está no mercado, em média, com seus 35, 40 anos,
vai trabalhar mais 30 anos, pelo menos, né? Então, realmente, embora a gente tenha muitos desafios, eu tenho certeza que cada um dos desafios que nós temos, as pessoas têm que entender como uma oportunidade para ser desenvolvida aí nos próximos anos, né? Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou dividir aqui a nossa conversa em 4 blocos, tá? 4 blocos de desafios, que eu repito, a gente deve entender aqui como oportunidade também para tentar resolver esses desafios. Um bloco é de metodologia científica. O outro bloco são desafios da parte ética. Um outro bloco, a parte regulatória, e a gente está dividindo aqui a parte ética no ponto de, pensando um pouco em sistema de avaliação ética, sistema CEP-CONEP, e a parte regulatória pensando muito mais em Anvisa, em Ministério do Meio Ambiente, em Ministério da Agricultura, e uma parte que eu estou chamando aqui de estrutural, que vai envolver aqui a parte de estrutura mesmo, desde gestão e em estrutura, pensando em pessoas, em estrutura física, de equipamentos. Então, a gente vai dividir nesses 4 blocos. O primeiro bloco de desafio, eu vejo como a questão de metodologia. Por quê? Porque os desenhos dos estudos mudaram. Então, aquele modelo que nós tínhamos, né, muito da década de 70 ainda, né, de fase de estudo, uma coisa tão, né, 2A, 2B, fase 1, 2A, 2B, 3A, 3B. Isso mudou, obviamente, isso já era uma coisa didaticamente falando, né, que existia, mas certamente nós estamos falando já há alguns anos em estudos de plataforma, estudos de umbrella trials, basket trials, estudos de mundo real, de dados de mundo real, de evidências de mundo real, estudos que, inclusive, através de resoluções da Anvisa, através de uma boa meta-análise, você consegue, eventualmente, subsidiar algum registro de produto. Então, quando a gente pensar em metodologia, eu vejo aqui um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, em especial para quem vem da academia. Então, as pessoas que hoje estão na academia e que entendem de metodologia, mas detalhe, né? Entende de metodologia para escrever projetos, para subsidiar registro de produto. Mas as pessoas que têm um pouco esse conhecimento de bases de dados, de buscas de bases, de nível de evidência, de escrita de projeto de uma maneira geral, que consegue conversar bem com os estatísticos, certamente a gente vê aqui uma grande oportunidade, porque isto hoje tem sido um grande desafio. Estudos descentralizados, isto é um desafio. Né? Como que nós vamos conseguir, num país deste tamanho, fazer estudos descentralizados? E eles já estão chegando, né? Fora do Brasil, isso já acontece. Aqui no Brasil, a gente começa a fazer alguma coisa. Estudos com dispositivos médicos. Então, quando a gente pensa na área de dispositivos médicos e a área de inteligência artificial dentro desses estudos clínicos, de novo, num país como o nosso, isso não é uma atividade muito simples, né? Para que os nossos participantes de pesquisa se utilizem desses dispositivos, para que a gente monitore essas pessoas à distância. Isso me parece, e a gente já tem percebido e tem discutido com as indústrias, como trazer para o Brasil esse tipo de projeto com essas novas tecnologias, com esses novos desenhos de estudos que vieram para ficar, que fora do Brasil já existem, mas que aqui certamente nós vamos ter, e já estamos, né, discutindo como que os centros estão se preparando, como que os nossos times estão se preparando para elaborar estudos de iniciativa do investigador que sigam mais esse processo. Quando a gente pensa em estudos de mundo real, nós ainda temos uma carência muito grande de dado-fonte confiável, né? Lamentavelmente, nós não temos prontuários que vão ser prontuários únicos, então você ainda encontra prontuários que não são completos nas instituições, e até hoje, apesar, né, de haver, a gente ter um esforço do próprio SUS, de ter um prontuário único, mas a gente não tem isso ainda de maneira robusta. Então, a falta de dados, né, de uma
de um conjunto de dados mais rastreáveis, em que a gente realmente possa confiar. E esses novos desenhos, com essas novas metodologias, seguramente é um desafio que eu tenho certeza que nós vamos seguir aqui por bastante tempo ainda. Então, dentro desse bloco aí de desafios, a parte de metodologia, pensando em todas essas questões aí, é um problema importante. No outro bloco, a gente vai pensar aqui nas questões éticas. O sistema CEP-CONEP, um sistema que existe no Brasil, como nós conhecemos hoje, desde 1996, mas que anterior a isso já vem desde pelo menos 1988, onde nós já tínhamos o conceito de Comitê de Ética em Pesquisa, mas como se conhece hoje, a partir de 1996, ele passou ao longo dos mais de 20 anos por uma série de alterações. Então, eu vivi um momento de condução de pesquisa no Brasil antes de 96 e depois de 1996. Então, acho que a primeira coisa que é claro que a gente tem que ter aqui é que o sistema de avaliação ética no Brasil não é só para pesquisa clínica. O nosso foco aqui é pesquisa clínica, mas o sistema de avaliação ética no Brasil, ele não foi criado exclusivamente para pesquisa clínica. Por outro lado, para quem trabalha com pesquisa clínica, é óbvio, né? A gente sempre quer olhar o nosso lado da coisa, né? Se eu trabalho com pesquisa clínica, eu quero resolver o meu problema específico com relação à pesquisa clínica. E aí, nesse sentido, quais são os grandes desafios do sistema? O sistema ele ficou muito grande, então nós estamos falando hoje de um sistema com quase 900 comitês de ética em pesquisa. Nós estamos falando de um sistema que tem uma plataforma para inserção dos estudos que é muito precária ainda, porque a gente precisa do sistema. É uma plataforma que todo ano chega até a ser engraçado, né? Mas todo ano a gente ouve que a plataforma vai mudar, né? Tem vários anos, esse ano muda. Não, até o final do ano muda. Não, agora vai mudar. E não muda, né? Então, tudo bem, né? Mas o problema é o DataSUS. Não adianta encontrar agora onde é o problema. E se existe um problema e é o DataSUS, teríamos que resolver o problema diretamente na origem. Fato é que hoje, quando eu penso em desafios éticos, a Plataforma Brasil é um grande obstáculo para que a gente consiga, de uma maneira mais rápida, mais efetiva, colocar os nossos estudos e gerar indicadores através dessa plataforma, o que a gente hoje não consegue. Ainda nesta última semana, pessoas colocando projetos na plataforma, elas estavam com problemas por questões básicas, a plataforma estava com uma estabilidade muito grande, o que não é incomum, e aí a gente acaba tendo problemas. Quando ela não é um problema? Para estudos mais simples, né? Então, aqueles estudos que você faz com um único centro de pesquisa, realmente ela acaba sendo mais amigável, mas para estudos multicêntricos, por exemplo, onde a plataforma errou, e aí quando eu digo que foi um erro mesmo, admitido pela própria plataforma, quando ela cria o conceito de que todos os estudos multicêntricos têm que ter um centro coordenador, e isso era verdade apenas para os estudos que fossem multicêntricos e tivessem área temática especial. Então, esse erro da plataforma, inclusive, gerou mais alguns desafios. Então, a plataforma é um desafio que a gente tem que lidar com ela, e isso nós não sabemos quando que ela vai ser de fato corrigida. E nessa onda vem uma resolução que fala de tipificação de pesquisa. Então, essa resolução que fala de tipificação de pesquisa, que, de novo, é uma outra coisa que é um contrassenso, você publica uma resolução, o Ministério da Saúde publica uma resolução, ela está já publicada, mas ela não pode ser usada. Então, assim, eu tenho uma regra que está publicada, mas que eu não posso usar, porque a plataforma não é compatível com a mudança que a gente teve em termos de resolução. Então, isso é um desafio. A hora que a gente tiver uma nova Plataforma Brasil e a vigência da resolução 674, que fala especificamente de tipificação de pesquisa, eu tenho certeza que nós vamos ter uma série de
problemas práticos, problemas de fluxo, até que os comitês de ética entendam como vai ser esse processo de tipificação, se a própria plataforma não auxiliar nesse processo, lembrando que os relatores vão poder também fazer essa modificação. Então, temos aqui na parte ética um desafio dentro do sistema de avaliação ética, que é, primeiro, ele não é só para pesquisa clínica, então a gente tem que estar atento a isso. O sistema fala de todas as pesquisas, né, envolvendo seres humanos, mas a questão de tipificação da pesquisa vai colocar alguns setores, inclusive, um pouco mais alertas, né? Quando ela divide pesquisa em A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2, certamente eu vejo isso como uma questão aí que nós vamos ter que estar preparados para isso. Aliás, já estamos trabalhando nisso, né? A gente tem conversado com as indústrias, com os CROs, e a gente tem feito, né, ações muito focadas nesse sentido, porque de uma hora para outra isso pode ter liberado e a gente tem que estar preparado. Grace, Fala, Léo. se me permite, porque à medida que você vai falando, eu acredito que todos também devam estar fazendo algumas perguntas, né? Então, quando você fala da tipificação da pesquisa, aquela própria graduação, né, onde, se não me engano, a maior parte dos estudos feitos com medicamentos, ele é enquadrado como o de maior nível, e aí só pode ser realizado em comitês de ética que tem a melhor ou a maior graduação. Então, a gente deve esperar essas mudanças em breve, ou elas não acontecerão, ou elas estão dependentes dessa atualização dessa plataforma do Connect SUS, ou da plataforma de ética, né, do Comitê de Ética. Perfeito, Léo. A tipificação da pesquisa, você tem toda a razão, a grande maioria esmagadora dos estudos, é óbvio, né? A gente tem aqui um foco grande em medicamento, mas eu sempre gosto de lembrar que quando a gente fala em pesquisa clínica, com foco em registro, eu estou falando aqui de medicamento, eu estou falando de dispositivos médicos, de alimento, de produto cosmético, que, aliás, é um grande mercado, né? Não só para farmacêuticos, mas é multi e transdisciplinar, e curiosamente, nós temos carência de profissionais que atuem com a condução de estudos, por exemplo, em cosméticos, por exemplo, em alimento, não é? Mas se a gente pensar especificamente em medicamentos, sim, nós vamos estar enquadrados em pesquisas do tipo C, e essas pesquisas seguramente vão ter aquele processo, aquele fluxo de avaliação, que é o maior fluxo. Com relação aos comitês de ética, entrando no grupo ético ainda aqui, a gente vai falar de CEP acreditado. A questão de CEP acreditado, Leonardo, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando de CEPs acreditados. Nós tivemos, inclusive, uma semana de pesquisa clínica aqui em março, e no primeiro dia nós discutimos com os 5 CEPs acreditados e com a doutora Laís, que é a coordenadora da CONEP, e, curiosamente, há uma certa dúvida por parte das próprias pessoas, né, do sistema, sobre essa questão do CEP acreditado. E até um conceito equivocado, né, Léo? O que é um CEP acreditado? O nome acreditado, você, Leonardo, que né, você tem laboratório, você sabe o que é uma acreditação, né? Quem tem um hospital sabe o que é uma acreditação. Eu acho que o único lugar do mundo em que o termo acreditação é diferente do conceito de acreditação mundial. Então, aqui no Brasil, a CONEP criou um conceito de acreditação que é muito específico para o sistema ético. Então, o que é um CEP acreditado? Ele é exclusivamente um CEP que poderá, ou que pode, aliás, ele já pode, avaliar estudos que hoje são estudos de áreas temáticas especiais. E que, no futuro, serão os estudos com maior risco. Agora, isso não quer dizer que outros comitês de ética não possam avaliar esses projetos. Esta não é a ideia. Qualquer comitê de ética avalia qualquer tipo de projeto. O que acontece é que os projetos com o risco maior, eles são encaminhados à CONEP, depois de avaliação do CEP. E os CEPs acreditados, eles podem avaliar estes projetos, o CEP avalia,
e a análise deles vale como uma análise também da CONEP. Só que nos bastidores, a gente sabe que essa análise é feita pela CONEP também. Então, houve uma ideia, né, Leonardo? Eu particularmente, eu não acredito nesse conceito de CEP acreditado, tá? Esse conceito de CEP acreditado, ele veio muito para tentar derrubar o projeto de lei, que é o PLS 200, que era de 2015, e que depois foi para a Câmara dos Deputados e que hoje tramita com o número PL 7082 de 2017. Então, quando no Senado Federal, em 2015, é publicado, né, aliás, é colocado em pauta o projeto de lei, o projeto de lei que falava de pesquisa clínica e que agora está na Câmara, a CONEP tomou uma ação. E a ação que a CONEP tomou foi: vou fazer uma resolução para acreditação de CEPs, para mostrar que alguns CEPs vão ter a possibilidade de avaliar os projetos que seriam os projetos de área temática especial. Isso é alguma coisa que está sendo avaliada, tanto que você vê, só tem CEPs na cidade de São Paulo, porque é onde mais tem estudos, né? Então foram escolhidos os CEPs na cidade de São Paulo e no Grande ABC, então tem um CEP na FM-ABC. Agora, está em processo de acreditação, estão em processo de acreditação alguns CEPs no interior do estado de São Paulo, e depois disso a ideia é que editais sejam publicados para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul. Mas olha como é complexo, Leonardo. Quando saiu o primeiro edital, poucos CEPs se candidataram, nem mesmo os CEPs quiseram se candidatar, né, em função de uma série de particularidades e peculiaridades que, evidentemente, a gente, como eu disse, a gente ficaria discutindo aqui bastante tempo a regra básica, né, que fala sobre a resolução específica de acreditação, que foi publicada em 2016, exatamente logo na sequência do projeto de lei de pesquisa clínica. Então, o resumo é um desafio, a Plataforma Brasil é um desafio. Por quê? Enquanto ela não estiver devidamente adaptada a todas essas novas regras, fica muito difícil a tramitação dos projetos. E se fica muito difícil, não adianta nem eu ter resolução. Então, a resolução que hoje fala de tipificação de risco de pesquisa, eu nem posso levar em conta. Então, eu não posso hoje falar que a minha pesquisa é do tipo A, ou do tipo A1, A2, A3, ou A4, ou B1, ou B2, ou C1, ou C2, porque eu não consigo fazer essa tramitação. Então, embora eu tenha uma regra para isso, eu não posso colocar em prática. Aí você fala, quando que eu vou ter a plataforma? De novo, Léo, o que eu ouço? Esse ano. Só que eu estou ouvindo isso, Léo, tem alguns anos, mas assim, acho que esse ano, a própria Laís, assim, não, a gente está trabalhando para que neste ano a gente tenha a nova versão da Plataforma Brasil, e aí os projetos poderão tramitar, e a gente não vai mais ter o conceito, né, de área temática especial, a gente vai ter esse conceito de pesquisa tipificada pelo risco. Grace, normalmente a gente verifica também com os pares, né, nesse caso com outros países, como é realizado e se o modelo ele é exitoso. Esse modelo que foi criado no Brasil, ele é único? Como funcionam aqueles países que realmente funcionam? Qual é o modelo? Sabe, Léo, primeiro que assim, eu também eu defendo o sistema ético, de verdade, na concepção dele, por várias vezes, eu pessoalmente conversava com o Dr. William, antes da criação do sistema, é um sistema muito robusto, é um sistema bom, tá? Realmente é um sistema bom. O que eu critico, Léo, são algumas ações do sistema que criam algumas regras que elas não precisariam ser criadas, elas criaram uma coisa que é para complicar, não para facilitar. Então, às vezes, né, são pequenos ajustes que poderiam ser feitos, todos eles efetivamente pensando, quando eu penso hoje na resolução 251 de 97, por exemplo, era uma resolução que resolveria. Então, quando você fala, a acreditação vai tornar as coisas mais rápidas, bom, se hoje,
da maneira que nós temos hoje o sistema, ele funcionasse, todos os CEPs cumprissem o prazo, a coisa já seria ótima. Não é porque o CEP é acreditado que vai ser tudo mais rápido, até porque quem vai decidir para onde o seu projeto vai ser enviado é a CONEP. Então, exceto se você tiver uma instituição e o seu CEP for acreditado, ok, mas se você não tem um CEP acreditado, não é necessariamente para o CEP acreditado daquela região que a CONEP vai enviar. Sem contar aqui, gente, nós temos que pensar nos conflitos de interesse. Não é? Será que um CEP acreditado como Einstein, será que o Hospital Sírio-Libanês vai achar ok mandar os projetos do Sírio para o Einstein? Será que é ok mandar os projetos da Unifesp para o CEP da medicina do HC? Então, como eu disse, a regra em si, Léo, cada vez que eu discuto essa norma, no detalhe, as pessoas parece que vai caindo, assim, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, eu não tinha me atentado a isso. Mas, assim, o fato de eu ter um CEP acreditado não quer dizer que o processo de aprovação obrigatoriamente se tornou mais rápido, tá? Por quê? Porque o CEP acreditado está funcionando como se ele fosse a CONEP. Então, existe uma tramitação interna. Então, existem prazos também, mas a gente quer acreditar que se o sistema como um todo funcionar muito bem, obrigada, os prazos tendem a ser razoáveis. Quando você fala, tá, mas existem outros sistemas? Existem. E o melhor sistema, Leonardo, é o que funciona. Então, quando você pensa nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, você fala, bom, como é que isso funciona? Você tem uma instância de avaliação. Você tem uma instância de avaliação e aquela instância, uma vez aprovado, ok, o projeto pode ser realizado. O grande desafio para mim aqui, Léo, é você ter que aprovar o projeto no CEP e na CONEP em alguns casos. Quer dizer, essa avaliação do CEP, que é um CEP registrado pela CONEP, e, de repente, tem um projeto que a CONEP tem que aprovar de novo, isso é que pega. Se eu posso comparar isso com a área de veterinária, Léo, isso não vai acontecer, porque eu tenho aqui CEUA e CONSEA. Eu tenho as comissões de ética no uso de animais e eu tenho CONSEA, que registra estas CEUAs. E eu não tenho dupla análise, e a vida caminha bem. Então, e por que que aqui a gente avalia no CEP e na CONEP nos casos específicos de área temática especial? Porque as resoluções que vieram a partir de 1996, exceto a 251, não permitiu que o CEP se tornasse independente para essas avaliações. Mas, Léo, olha que curioso, estudos com medicamentos não precisam ser avaliados pela CONEP, desde 1997. Então, peraí, veja, se eu não preciso avaliar um estudo com medicamento na CONEP, por que eu preciso avaliar um estudo que envolve genética pela CONEP? Você entende? Sim, então, há um contrassenso, né? É um contrassenso. Então, é por isso que eu disse, eu sou super a favor do sistema, mas houve um equívoco na sequência das resoluções. Então, se nós tivéssemos feito as outras resoluções na sequência da 251, para a genética, para a área temática especial de cooperação internacional, que hoje, aliás, é o grande gargalo, eu tenho certeza, Leonardo, que nós não estaríamos tendo essa discussão agora. Por quê? Porque tudo isso estaria nas mãos de cada comitê de ética. E aí, evidentemente, sim, poderíamos criar um sistema com indicadores de CEPs, poderíamos não renovar registro de alguns CEPs, se eles não tivessem bons indicadores. Então, nós teríamos outros caminhos a serem seguidos. Mas não adianta a gente discutir esses outros caminhos. O sistema escolheu este caminho, que é um pouquinho mais complexo, né? Então, mas por isso que ele é um desafio, Léo. Né? Quando a gente pega o bloco dos desafios éticos, o sistema CEP-CONEP é um desafio, por quê? Plataforma Brasil é um desafio, a resolução de tipificação é um desafio, o volume de cartas circulares, de normas operacionais. Então, evidentemente, isso faz com que este sistema continue com desafios nos próximos anos, não tenho dúvida. Agora, você me conhece, né, Léo? Eu odeio reclamar. Então, assim, a gente reclama em alguns fóruns pontuais. O que nós, profissionais, temos que fazer? Melhorar o nosso desempenho.
melhorar os nossos dossiês para o CEP, garantir melhor os indicadores de cada um dos nossos comitês, para minimizar a pendência. É o que a gente consegue fazer, minimizar a pendência no sistema. Mas ele ainda tem muito a caminhar nesse sentido, né? Bom, eu posso só complementar uma coisinha aqui, só para não deixar passar, que senão pode, lá na frente pode só faltar tempo. Você falou da adequação da plataforma, tá? Que esse ano já se escuta isso realmente há algum tempo. Existe um trabalho feito para que um plano de contingência, para que quando isso ocorrer, que imediatamente os profissionais que estão envolvidos no sistema CEP Connect, os que estão tocando basicamente isso, já atuem. Ou seja, você, por exemplo, tem um plano de contingência para atuar com o grupo que você conhece naquilo que vai acontecer na adequação da plataforma, que realmente ela é antiga, ela precisa passar realmente por diversas atualizações. Eu não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente, Hilton. Quando você fala se existe um plano, o plano Isso. será nosso, não é jamais do sistema. E qual é o plano que nós já estamos fazendo? Então, as empresas, as CROs, as indústrias, os próprios centros de pesquisa, nós já estamos discutindo isso e estudando a regra e assim, bom, tá bom, vamos agora pegar os projetos que nós já temos e que hoje nós classificamos de acordo com a área temática especial, e como seria essa classificação se essa resolução já estivesse sendo colocada em prática. Então, sim, Hilton, aliás, eu tenho sido alguém que tem batido muito nisso, assim, empresas se preparem, porque na hora em que a regra for colocada em prática, a plataforma for colocada em prática, se os próprios membros relatores dos comitês de ética não estiverem estudando esse processo, Hilton, eu vejo isso como um problema muito complexo. Sim. Tá? A gente vai ter muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas provavelmente vão classificar de maneira equivocada. Hilton, não é só A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2. Tem fator de modulação. Sim. Então, você imagina, né, uma pesquisa B2 pode virar B1. Uma pesquisa B pode virar A. Então, uma pesquisa C... Então, assim, se realmente, Hilton, as instituições não tiverem ações imediatas, aliás, já desde o último ano, né, se preparando para isso, eu vejo, sim, como um problema. Eu imagino assim, sabe, Hilton, amanhã foi lançada uma nova plataforma com a possibilidade de colocar dentro dela os projetos e classificá-los por tipificação do risco da pesquisa. Nós teríamos problemas. E teríamos problemas, Hilton, porque muitos profissionais não estão se preparando para isso. E agora, sim, não vai dar para a gente reclamar depois, né, Hilton? Vamos combinar, Sim, porque a norma já existe há um tempão, então é melhor a gente começar a estudar, né? Tá? Sim, tá ok. Obrigado, Grace. Ok. Bom, ainda, né, sobre os nossos 4 grupos aqui, a gente falou um pouco de metodologia, falamos um pouco de questões éticas, e aí quando a gente pensa até, voltando aqui, eu só estou vendo rapidamente aqui uma pergunta, indicadores, né, em termos de sistema CEP-CONEP. Quando a gente pensa num comitê de ética, se você tem um comitê de ética na sua instituição, ou se você trabalha em uma indústria, em uma CRO, e você atua com qualificação e seleção de centros de pesquisa, um dos itens que vai fazer com que a gente escolha um centro é, inclusive, o desempenho do comitê de ética. Quais indicadores mínimos? Quantos dias o seu comitê leva para fazer checagem documental? Eu sei que o prazo dado pela regra são 10 dias, mas nós temos comitês que em 2 dias fazem checagem documental, e nós temos comitês que levam 20 dias para checagem documental. Então, veja, um indicador importante, prazo para checagem documental. Prazo para emissão de primeiro parecer. Então, quantos dias para emissão de primeiro parecer? No primeiro parecer do comitê, quantos % desses pareceres que são liberados no primeiro parecer são aprovados? Quantos % tem pendência? Quais são as pendências básicas que o seu comitê possui?
quantas reuniões o seu comitê faz por mês, reuniões ordinárias. Então, assim, com relação aos relatórios semestrais, ele de fato te cobra esses relatórios? Eu tenho conversado com comitês de ética que nunca cobraram relatórios semestrais. Isso é um problema, muitas vezes. Então, evidentemente, entender este comitê, não é? Prazo para análise, tipo de pendência, tempo para análise de checagem documental, tudo isso vai fazer, evidentemente, com que eu tenha uma ideia se aquele CEP vai ser ou não um problema para a minha condução de estudos. Porque muitos dos que estão aqui já conduzem estudos. E quantos de vocês não tiveram problemas? Por quê? Porque o projeto ficou parado na avaliação do CEP. Nem tem nada a ver com a CONEP, ficou parado no CEP. Porque o CEP, de repente, resolveu, em dezembro, não trabalhar. Eu já tive situações de pessoas me ligarem assim, Grace, eu estou desesperado. O meu CEP parou de funcionar em dezembro e diz que só volta em fevereiro. Olha, esse CEP não poderia nem existir. Por que ele não poderia nem existir? Porque a regra é clara, todo CEP tem que ter 12 reuniões por ano. Ele não pode parar 2 meses de funcionar. E tem CEP que para 2 meses de funcionar. Olha que coisa lógica. Essa é mais uma coisa ilógica do sistema, né, Leonardo? Que, de repente, esse CEP para 2 meses, mas ele renova o registro. Quer dizer, esse CEP não poderia ter registro renovado? Ele tira férias de 2 meses? Então, assim... Grace, então estamos falando de requisitos mínimos para os CEPs também, né? Claro, né? Porque a partir do momento que o CONEP aceita uma acreditação, se esse centro deixar de trabalhar 3 meses, ele complica, que seja um mês, né? Ele complica a vida de uma pesquisa, né? Pois é, mas veja, Léo, hoje, para você ter um CEP, já tem vários requisitos, e um dos requisitos é ter 12 reuniões ao ano. Isso já é um requisito. Para eu ter um CEP acreditado, eu tenho os mesmos requisitos, são os mesmos, e mais algumas questões do tipo, ter que avaliar projetos de fora da minha instituição. Então, a CONEP vai dizer, olha, você quer ser acreditado, além de todos os requisitos que você já sabe que você tem que ter, que todo CEP tem, você ainda tem que se comprometer a avaliar X projetos de outras instituições. O incoerente está, Leonardo, quando, sabidamente, você tem um CEP que está registrado, que, de repente, tira 2, 3 meses de férias no final do ano, e que, quando do momento da renovação, ele é renovado. Então, você fala, então ficou estranho, né? E ficou bem estranho. Quer dizer, como é que ele... E aquele requisito? Ah, então, mas ninguém viu, a CONEP não viu que ele ficou 2 meses, 3 meses sem trabalhar? Então, isso é que eu digo, sabe, Leonardo, que são ajustes do sistema que teria efetivamente que evidentemente, ser trabalhado, ser melhor monitorado, né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Grace, eu preciso fazer uma intervenção. Eu e o Dr. Hilton estamos aqui comentando, entre nós, né, no chat interno, qual que seria o melhor momento para liberar as perguntas. E eu acredito, que se nós deixarmos todas as perguntas para o final, nós perderemos o contexto. Isso. Né? Perfeito, podemos seguir com as perguntas desse tema agora, sem problema, Léo. Então, nós tivemos a pergunta do Carlos Guidotti, que você, nosso compadre, que você já respondeu. Temos aqui agora, sobre indicadores, na sua avaliação, quais seriam os mais essenciais nesse momento do sistema CEP-CONEP, também do Carlos Guidotti? Como se preparar para a tipificação? Giovana, eu vou fazer 3, tá? E da Maria José Mocelin, nossa preocupação no CEP é como isto vai ser repassado para os nossos pareceristas. Qual treinamento vamos ter? Hilton, você está vendo alguma outra que eu não tenha visto? Não, deixa eu ver. Não, tem... Mas é melhor, senão vai ficar lá. Vamos deixar. Vamos responder essas primeiras. Dos indicadores, acho que a gente já falou um pouquinho deles, né? Eu acho que essa já está ok, né? A gente já falou um pouquinho desses indicadores aí de comitê de ética, que seguramente é muito importante, inclusive para a seleção dos centros de pesquisa, né? Com relação a como, né, a gente se prepara para essa questão de tipificação,
foi a Giovana que fez, né, a pergunta. Giovana, a gente se prepara hoje, agora, aliás, a gente se prepara desde o ano passado, quando a resolução foi publicada. E como é que a gente faz isso? Cada um aqui, Giovana, tem que entender onde está. Então, se você está dentro de um centro de pesquisa, você tem que se preparar junto com o seu grupo de como é que você vai montar grupos de trabalho aí no centro de pesquisa. Se você está numa CRO, idem. Se você está na indústria, idem, que é o que já tem sido feito, tá? Então, a gente já tem feito grupos de discussão com diferentes atores aí, e o exercício básico é, dos projetos que eu já tenho hoje, que hoje eu classifico como área temática especial, e a partir dali eu tramito o projeto pelo CEP e pela CONEP, mas pegar os mesmos projetos e tentar tipificá-los de acordo com a resolução. Então, o preparo é, a partir de agora, você tem que começar a fazer discussões sobre isso. As empresas, as indústrias, as CROs, os centros de pesquisa, é quem tem que correr atrás disso, gente. A regra está posta. A regra está lá, todo mundo já conhece, ela está clara, que não foi colocada em prática ainda exclusivamente porque a plataforma não foi alterada, mas na hora em que a plataforma com alteração for colocada em prática, vai se pedir isso, né? Aí tem questões que falam, tá, mas e como é que a gente vai preparar os pareceristas? Vamos lembrar, Maria José, que para todos os efeitos, a CONEP tem um grupo de educação dentro da CONEP. E eles têm trabalhado com a qualificação dos comitês, eles têm feito gibis, eles têm feito vídeos, eles têm X, né? Então, assim, parte do princípio que eles também vão... Aliás, no próprio site da CONEP hoje, já existem algumas explicações, né? Se a resolução está lá, tem uns esquemas. Eu, pessoalmente, já promovi algumas reuniões chamando as pessoas da CONEP, via FOCEP, para falar especificamente dessa resolução, e aí já foram feitas algumas explicações. Então, assim, os membros relatores também já têm que começar a se preparar nesse sentido. Olha, a regra existe, como é que a gente vai fazer para poder se preparar para isso, né? Aí, assim, é claro que, quando a gente pensa em membro relator, os membros relatores do CEP, eles têm problemas sérios, né, gente? Eles não têm tempo, mal têm tempo de fazer os seus pareceres. Essa é uma outra questão, né? Como é que as instituições estão trabalhando para que estes relatores de comitês de ética encontrem tempo para se qualificar? A fala é sempre muito... O discurso, aliás, o discurso é maravilhoso, né, gente? Eu adoro ouvir discurso, é pior que coisa de político. Nossa, né, no discurso é maravilhoso, as instituições vão dar um prazo, vão dar um tempo, tudo é maravilhoso. Mas no dia a dia, gente, a vida é difícil, né? No dia a dia, ninguém tem tempo para absolutamente nada. Outro dia a gente discutia... Quando você pega um comitê de ética, onde os membros relatores são colaboradores da própria instituição, existe a ideia de que a instituição libere aquelas pessoas de algumas horas de trabalho para poder se dedicar ao CEP. O que já não é uma coisa assim tão simples, mas ok, né? Porque isso tudo envolve custo. Agora, e quando o membro relator não é funcionário da instituição? Eu tenho o comitê de ética e o membro relator não trabalha na instituição. E aí, como que eu vou dispensar? Eu não posso dispensar, eu vou ligar para o gestor daquele membro relator e falar, olha, ele faz parte do meu comitê de ética, libera ele aí do trabalho. Tá, o gestor dele vai perguntar se eu bati a cabeça, né? Então, assim, na vida como ela é, as coisas não são tão simples. Por isso eu repito, tudo aquilo que é feito por quem está sentado numa cadeira e não está na lida diária, é uma maravilha, gente, porque o papel é ótimo, mas o dia a dia, para quem está na linha de frente, não é assim tão simples. Então, por isso eu vejo isso como um desafio, né? Como que a gente consegue fazer com que esses relatores consigam entender todo esse processo? Eu não tenho medo de errar. Se hoje nós fizéssemos uma enquete com os quase 900 comitês de ética, com os relatores, fazendo uma pergunta simples, o que é um CEP acreditado?
os membros relatores não saberiam responder. Eu tenho certeza que pelo menos 50% dos membros relatores sequer saberiam responder o que é um CEP acreditado. Quanto mais responder como é que é feita a tipificação de pesquisa pela resolução que foi publicada no último ano. Então, veja, no dia a dia temos problemas e este é um desafio importante. Como é que os centros de pesquisa que mantêm comitês de ética estão lidando e vão continuar lidando com a dificuldade da operacionalização do comitê? Porque a regra é clara, né, Leonardo? O diretor da instituição, ou o responsável legal, tem que garantir recurso financeiro, tem que pagar funcionário, tem que pagar gente para fazer nota técnica, tem que ter sala, tem que ter... Tudo isso é óbvio, é maravilhoso, só que isso tem um custo. Né? Isso tem um custo, e não é pequeno, né? Grace, eu tive o prazer de participar por quase 7 anos do Comitê de Ética do Hospital Geral de Goiânia, né? E o que eu percebi? Eu levava muito trabalho para casa, principalmente para os finais de semana, algumas reuniões extraordinárias também que a gente tinha que cumprir, e aquilo foi me tomando muito tempo, e ao longo dos 7 anos eu fui evoluindo do ponto de vista de maturidade, mas, ao mesmo tempo, como eu tinha cada vez mais uma dedicação muito grande, eu fui quase que obrigado a sair, né? Sair do comitê. Então, assim, o que eu percebo? Hoje a gente tem um grande número de pessoas, membros de CEP, que estão evoluindo, mas que algum tempo vão ser desligadas em função desse tempo que elas têm que dedicar e que a gente sabe que não é remunerado, que é um tempo dedicado. Será que não está na hora da gente começar a falar dessa profissionalização? Então, Leonardo, de novo, eu repito, né? Eu entendo a importância do sistema, eu vejo com bons olhos uma parte muito grande desse sistema, tá? Eu acredito numa parcela muito grande dele. Mas existem algumas questões, por exemplo, essa que você coloca, dessa profissionalização, até da remuneração desses membros relatores, que são questões, Leonardo, que toda vez que você leva para discussão, você tem uma ideia dentro do Ministério da Saúde, especificamente no Conselho Nacional de Saúde, que é de onde sai a CONEP, e de alguns membros da CONEP que saem, mas passam um tempo, eles voltam, que não se pode falar sobre isso. Então, assim, como se a remuneração, Leonardo, fosse uma coisa que causasse conflito, né? Sempre que você fala em remuneração, vem uma fala assim, mas se o membro relator for remunerado, haverá conflito de interesse. Eu, particularmente, vejo isso de uma maneira completamente diferente, porque todo mundo que trabalha é remunerado, não é, Leonardo? Você é remunerado. Eu imagino que todo mundo que está aqui é remunerado pelo seu trabalho. E, se efetivamente alguém solicitar que você faça algo completamente fora do seu código de conduta profissional, eu quero acreditar que você vai ter maturidade profissional para dizer que não. Mas, ok, né? Mas, veja, essa é uma questão, Leonardo, que para cada argumento que você trouxer dizendo que vale a pena essa profissionalização, quem tem a caneta vai dizer que não vale. Então, fica difícil, Leonardo, porque se quem tem a caneta não está aberto a esse diálogo e não está aberto a esta mudança, fica muito difícil. É uma discussão, Leonardo, que se torna absolutamente improdutiva. Todas as vezes que esta questão foi levada à discussão, o resultado foi negativo. Não podemos, o sistema não foi criado com esse objetivo, não é possível a remuneração. O que é possível é você liberar o relator das suas atividades, mas aí entra naquilo que a gente falou, Leonardo. Sim. Você levava o trabalho para a tua casa. Não adianta, Leonardo. Quando você está... Eu já fui membro relator de vários CEPs, você acaba fazendo isso na sua casa. Então, é uma questão complexa, é uma questão muito delicada. Uma forma que a CONEP resolveu, e a gente discutia isso já com o Dr. William, era a ideia de nota técnica, que hoje a CONEP tem para os membros relatores da CONEP. A CONEP hoje, Leonardo, tem mais 60 profissionais contratados fazendo nota técnica. Então, é muito bom isso, pagos, evidente, com verba do governo,
com apoio de OPAs. Agora, se você tem um comitê de ética, ótimo você contratar pessoas para fazer nota técnica. Quanto custa isso, Leonardo? Isso custa. Eu não contrato um profissional para fazer essa nota técnica, porque essa pessoa tem que ser muito bem preparada. Eu tenho, inclusive, ex-alunos que fazem isso lá na Conep, mas são meninos, meninas, que têm um preparo muito bom. Eu não contrato essa pessoa por uma remuneração muito pequena. Então, esse custo vai ser embutido onde? Na instituição. Uhum. Então, assim, por isso que eu digo, né? Quando você faz uma regra e quem paga a conta não é você, é muito fácil fazer regra, Leonardo. Né? Mas por isso que isso é um problema. Temos, Grace, dentro dos 4 blocos que você colocou, né? Vamos avançar para o próximo? Acho que podemos, porque eu acho que eu respondi as perguntas todas que estavam aqui, pelo menos, né? Depois a gente ainda vai ter um tempinho, a gente pode voltar para algumas delas, tá? Então, vamos continuar aqui agora? Tudo bem? Podemos? Podemos. Eu vou seguir, então, para um outro bloco, né? A gente falou um pouquinho da questão de metodologia, e você veja, né, Leonardo, os novos desenhos de estudo acabam impactando na questão ética também, né? Porque se eu tenho um novo desenho de estudo, eu tenho que preparar os relatores para isso, né? Eu tenho que estar preparado para isso. E aí a gente vai entrar num outro bloco que eu chamo aqui de regulatório. E regulatório eu estou pensando em quem? Em Anvisa, que com o ingresso da Anvisa no ICH, também quando a gente pensa em dispositivos, a Anvisa participando do fórum de MDRF para a parte de dispositivos e participando de fóruns internacionais quando a gente pensa nas questões relacionadas a alimentos e cosméticos, é evidente que a Anvisa foi se alinhando com um regulatório mais global. E isso, evidentemente, também é um desafio no sentido de: será que todas as pessoas das indústrias, das CROs, dos centros de pesquisa, conhecem todos os guidelines do ICH? E não apenas o guideline E6? Porque o E6, tudo bem, todo mundo fala dele, tá bom, eu conheço. Alguns falam que conhecem, nunca nem leram, mas falam que conhece e tal. Mas ok, né? As pessoas, beleza. Parte do princípio que elas, pelo menos, têm uma ideia do guideline E6. Mas e os outros guidelines da área, né, dos guidelines S, os guidelines todos, os guidelines Z, os guidelines M? Então, assim, evidentemente que quando a gente pensa numa Anvisa participando de um ICH muito próximo de fóruns internacionais, eu disse o MDRF, quando a gente pensa em devices, é óbvio que isso é um desafio para o Brasil. Por quê? Eu tenho que ter times internos que conheçam esses guidelines. Né? A gente tem feito discussões com a Anvisa, porque a Anvisa muitas vezes pede auxílio, com relação a guidelines que falam sobre estudos adaptativos. Né? Está sendo elaborado guidelines sobre isso. A questão de monitorias remotas, de novas maneiras de monitoria, de novos desenhos de estudos. É um desafio. Como que os nossos times internos estão trabalhando com isso? Porque, veja, Leonardo, quando nós pensamos em estudos internacionais, as pessoas estão mais no dia a dia dessas mudanças. Mas, Leonardo, eu estou no Brasil e eu quero estimular estudos de empresas locais. Eu quero estimular estudos das empresas nacionais também. E será que nós temos times hoje de profissionais que estão assim egressos aí das universidades, que têm conhecimento desses guias, né? Que estão avaliando, que estão estudando esses guias e que estão entendendo qual é a perspectiva dos estudos para os próximos anos? Porque, veja, eu tenho que estar preparado para o que vai acontecer daqui a 3 anos hoje. Não adianta eu esperar 3 anos. Aí chega 3 anos, pronto, e agora o que eu faço? Então, eu tenho que olhar para o futuro, olhar as tendências, essa questão, por exemplo, de inteligência artificial, de realidade, de mundo virtual. Eu tenho que olhar para tudo isso e adequar e fazer previsões. É assim que as empresas funcionam. A gente vai trabalhando com essas previsões e a gente se prepara
depara, né, com essas tendências. Então, quando a gente pensa em Anvisa, e no que a Anvisa tem publicado, quando a gente conversa com o pessoal de alimentos, a regra para alimentos mudou muito. Cosméticos, o setor de cosméticos evoluiu muito. A questão de nanotecnologia em cosméticos é uma coisa muito complexa. Quando você fala, mas tem cosmético, as pessoas falam de cosmecêuticos, nem existe essa definição. Então, assim, temos desafios quando a gente pensa numa harmonização com relação à Anvisa e ao mundo. E se a gente quiser levar isso para a área da pesquisa clínica veterinária, com o VICH. Quando a gente pensa em Ministério da Agricultura, um processo de harmonização também com o VICH, uma outra área, aliás, onde nós temos uma carência imensa de profissionais. Nós temos, e eu falo isso porque eu busco esses profissionais, eu trabalho com isso também, Leonardo, e eu não encontro profissionais para trabalhar com pesquisa clínica veterinária. E, Leonardo, nós estamos falando de um país que vive da agropecuária. Sim. Leonardo, nós exportamos bovino, suíno, nós exportamos ave de corte, nós exportamos carne de cavalo, a gente tem produção de peixe, e eu não tenho profissionais que entendam como que a gente elabora e conduz pesquisa clínica veterinária. Eu não tenho sequer estruturas para conduzir pesquisa clínica veterinária. Eu não tenho laboratório para a parte analítica, para validação de metodologia com as diferentes matrizes. Uma coisa, Leonardo, é você validar uma metodologia no plasma de gente. Mas como é que eu valido metodologia em leite? Como que eu valido metodologia em clara de ovo, em gema de ovo? Como é que eu valido metodologia em músculo, em diferentes tecidos de um animal? Então, para trabalhar com resíduo, é muito difícil. A gente conversando com farmacêuticos, Leonardo, é muito engraçado, né? Porque alguns me falam assim, nossa, e eu que reclamava de trabalhar com a área de farmaco para pessoas. E agora eu estou vendo que para trabalhar com a área de pesquisa clínica veterinária, eu tenho que entender de fisiologia de cada uma das espécies-alvo. E a gente não tem esse profissional pronto no mercado. Grace, é tão visível isso, né? Nós não temos um quantitativo adequado de pessoas para a pesquisa nessas outras áreas que você está colocando. E quando a gente olha os laboratórios para quantificação de análise de resíduo ou outras análises para exportação, a maioria são no exterior, ficam no Sudeste Asiático, né? Quer dizer, de uma coisa que é produzida aqui, né? O maior produtor mundial de carnes, de sementes, de insumos, terceiriza a sua análise, né? E isso assim, é uma coisa, né, Leonardo, que eu fico assim, não é possível isso, né? Um país desse tamanho, com a quantidade de universidades que a gente tem, e a gente precisa contratar laboratórios fora do Brasil, porque vai me dizer que a gente não tem profissional aqui no Brasil que saiba fazer isso? É óbvio, né? Nós temos mão de obra. Mas, às vezes, Leonardo, as pessoas nem sabem que existe esse mercado, né? Nem sabem que existe. É como aquele cargo de MSL, né? Muito engraçado. Há 15 anos, esse é um cargo que existe desde a década de 60, né? Desde a década de 60 existe esse cargo. E no Brasil, ele chegou a uns 15 anos, mais ou menos. E, de repente, hoje, é tão louco, né, Leonardo? Que hoje você pega um monte de pós-graduando saindo da academia, eles nem sabem o que é isso, mas eles querem ser MSL, CSL, eles querem ser alguma coisa assim. Então, assim, é um desconhecimento, né? Então, veja, a gente tem uma coisa de base na própria universidade, né? E as pessoas acabam na própria academia não tendo. Então, um desafio, aliás, nesse sentido, é a própria universidade, né? A própria universidade deveria melhor qualificar as pessoas, né? Para que elas tivessem, pelo menos, essa abrangência, para que elas vissem que existem esses outros mercados, né? Para que elas pudessem entender disso. Então, quando a gente fala em regulatório aqui, de desafios, o desafio é nós estarmos alinhados com as regras locais e internacionais. Hoje, nós temos tido no Brasil uma demanda muito grande de estudos com dispositivos para a saúde. Por quê? Porque internacionalmente a Europa já não aceita mais
renovar registro de alguns dispositivos médicos sem a condução de alguns estudos. Então, a gente tem tido uma demanda muito grande de estudos com dispositivos médicos. E isso é bem diferente de fazer pesquisa com medicamento, né? Total diferente, né? Não tem fase 1, fase 2, não está nada disso, né? É uma outra realidade, sem contar alguns dispositivos que têm embarcados uma tecnologia de software. Então, a gente ainda tem, evidentemente, que entender, né, como é que a gente consegue, né, entender essas novas tecnologias. E aí não tem jeito, né, Leonardo? O único jeito que a gente tem de se manter atualizado é participando de atividades como essas que vocês promovem. Eu posso falar pelas atividades que a gente promove por fóruns que você conhece, pelo FOCEP, pela Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, que promovem atividades gratuitas, inclusive, né, que está lá disponível, assim como existem várias atividades até que pagas, cursos mais extensos. Então, tem como, né, Leonardo? A gente tem onde buscar essas informações. Agora, isso também é um desafio, né, Leonardo? Não é fácil. O mundo hoje é interessante, né, Leonardo? Hoje a informação está muito acessível, né? Hoje em dia, se você entrar no Google e for lá, olha, pesquisa clínica, vai aparecer 1 milhão de coisas. A pergunta é, como que eu consigo selecionar destas milhões de informações aquilo que me interessa, né? E aquilo que faz sentido para mim, né? E aquela que realmente é pertinente, né? Pois é, aquilo que é pertinente. Você sabe que outro dia eu encontrei um ex-aluno num serviço que eu visitei e ela falou assim para mim, nossa, Grace, eu nunca esqueço um dia, há muitos anos, numa festa de encerramento, onde uma aluna te perguntou assim, no encerramento de um curso, Grace, esse curso acabou, qual outro curso você acha que eu tenho que fazer? E a sua resposta foi, vai trabalhar primeiro, depois você pensa em fazer outro curso. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, e depois você vê. Então é isso também, né, Leonardo? A gente também precisa, cada um de nós aqui, entender o momento que nós estamos, né? Quer dizer, quantos anos eu tenho, em que momento eu estou da minha vida, quais são as minhas habilidades, o que eu pretendo fazer nos próximos anos, para ter direcionamentos. Também não adianta você fazer 500 cursos e ter um monte de certificado. Aliás, é muito divertido, hoje as pessoas querem ter um monte de certificado. O que adianta, né? Você tem 500 certificados, tá? E dormiu em todas as aulas que você assistiu, mas tem 1 milhão de certificados. Então, não resolveu nada, né? Eu converso, Leonardo, eu faço muita seleção de centros para as empresas, e aí, às vezes, a gente chega num lugar e, assim, a primeira coisa que a pessoa me fala, assim, sabe, Grace, eu trabalho com pesquisa clínica já tem 15 anos. Que legal. Aí a gente senta, Leonardo, e 10 minutos de conversa. Leonardo, é vergonhoso aquela pessoa falar que trabalha há 15 anos com pesquisa clínica. Era melhor ela me falar que ela trabalhava com pesquisa clínica que ela começou naquele dia. Porque você faz 5 perguntas e a pessoa não é capaz de responder nenhuma. Por quê? Porque ela toca rotina. Então, Leonardo, é muito diferente você conhecer um setor e você tocar rotina de um setor. Porque para tocar rotina, Leonardo, eu não preciso nem ter curso superior, vamos combinar, né? Você pega uma pessoa aí que tem o ensino médio e você fala, senta aqui e preenche essa ficha o tempo todo. Beleza, né? Agora, entender sobre o processo todo é mais complexo, né? Então, a gente precisa, evidentemente, ter esta visão de todo. E eu falo sempre isso, sabe, Léo? A gente precisa ter visão 360 graus. Né? A gente precisa saber o que faz com o conhecimento que a gente tem. Bom... Eu posso só fazer uma colocação antes de passar do tema? Claro. Não, eu sei que está adiantado, mas vamos lá. É assim, é que você tocou num assunto muito importante, que é o ICH, o alinhamento da Anvisa de alguns anos, né? Você falou isso, e o ICH, na verdade, ele tem, eu concordo com você, ninguém acha que... Tem gente que talvez nem tenha visto as letrinhas que você citou, e nem sabe cada um pegar os atuais, é capaz de pegar os primeiros de 50 anos atrás, eu volto a falar. Mas assim, eu só queria comentar o seguinte, apesar de ser indústria nacional, nós sabemos que as grandes indústrias nacionais já são internacionais, vamos dizer assim, né? Nós temos as top 5, né? Já estão fazendo estudo, inclusive fora do país, muitos centros fora do país. E eles são obrigados quando fizer registro fora do país, a apresentar um CTD.
em formato de CTD. E para isso você tem que conhecer as letrinhas do ICH para montar o CTD, que é apesar de eletrônico, você imprimir troco não dá, é um calhamaço, você sabe o tamanho que é um CTD. Ou seja, é isso que eu acho importante que a gente se difundir. Não é porque é só indústria nacional, mas eu entendi a sua colocação. Quero reforçar que conhecer o que a Anvisa faz, e isso vai de acordo com o que o Leonardo colocou no chat, conhecer e andar com a regulação e ver com a visão 360 graus que você colocou. Então, assim, é muito importante conhecer, sim, o que a Anvisa está fazendo e para onde que nós estamos indo, e pensar no médio prazo, no curto, médio prazo. Você não consegue fazer um registro no país hoje se você não tiver, né, um CTD adequado, ou pelo menos um mini CTD. Pode ser o e-CTD, que é o solicitado hoje, o eletrônico, mas sem isso você não consegue trabalhar. E isso vai de encontro a tudo, protocolo de pesquisa, uma série de coisas, de todos os modelos que você possa fazer. E começa a segurança, né? Vamos lá, desculpa. Perfeito, Hilton. E é isso, né? Quando você pega as empresas nacionais, elas estão exportando, e elas estão registrando, e elas estão vendendo em vários países. Então, nós não podemos mais também nos enxergarmos como uma coisa assim, é uma empresa nacional. Gente, pega as maiores empresas nacionais e olha o que elas têm de valor agregado, olha o que elas têm de investimento. Então, assim, este conhecimento de Anvisa, de MAPA, de Ministério do Meio Ambiente, e aqui a gente tem que incluir agora a questão de sustentabilidade. Nós temos que incluir aqui uma coisa que envolve muito essa questão de compliance das empresas. Então, nós temos aqui uma relação com o Ministério do Meio Ambiente, né? Descarte de resíduo. Então, nós não estamos falando aqui de profissionais que precisam olhar só para a sua mesa. Nós estamos falando aqui, Hilton, de ter pessoas que olhem, que nós estamos dentro de um globo, né? A gente está dentro de um mundo, e esse mundo é globalizado. Então, o que a gente está fazendo aqui tem um impacto enorme em várias outras frentes. E o que nós temos que pesquisar aqui vai ser publicado e vai subsidiar registro em outros lugares. Exato. Então, nós não podemos olhar... E eu já ouvi muito isso, e você também já ouviu muito isso, né, Hilton, no passado. Mas é uma empresa local, não precisa... Não, gente, vocês não estão entendendo. Até hoje, Hilton, até hoje, eu recebo... Leonardo deve ter a mesma situação. Pessoas que vêm da China, pessoas que vêm de outros países, assim... eu vou fazer isso tudo aqui no Brasil, porque aqui deve ser mais fácil, né? E a gente fala, meu amigo, deu ruim para você, deu bem ruim para você. Porque se você está achando que aqui vai ser mais fácil, volta para a tua terra de origem, que vai ser mais fácil lá. Aliás, se a gente começa a explicar, você sabe o que é sistema CEP-CONEP? Você sabe o que é Anvisa? Você sabe o que é COPEC? Então, assim, nós é que temos, sabe, Hilton, que nós temos que nos valorizar. Né? Nós, profissionais, seja farmacêuticos, seja qualquer área, nós temos que nos valorizarmos, e para isso essa valorização vem com conhecimento, mas não é conhecimento de Google, é conhecimento de verdade, é conhecimento que permite a manutenção de um diálogo. Né? Como eu te falei, Hilton, a gente vai conversar às vezes e a pessoa é membro relator de CEP, e ela não sabe o que é CEP acreditado. Aliás, semana passada, eu conversava com um pesquisador, e ainda bem, estávamos só eu e ele ele me fez algumas perguntas, Hilton, que no final eu falei para ele, olha, ainda bem que estamos só nós dois, porque você ia passar tanta vergonha, se você estivesse fazendo essa pergunta num fórum aberto, você ia passar muita vergonha, não faz mais essas perguntas, porque elas estão mostrando que você não tem noção do que é conduzir pesquisa. Então, assim... É uma coisa meio de entender um pouco mais como a roda gira, sabe, Hilton? Porque eu percebo que muita gente no Brasil se diz trabalhar com pesquisa clínica, mas desconhece os processos de fato, né? Então, conhece pedaços. Eu faço esse pedaço aqui, né? Eu não conheço o todo, né? E o que a gente está falando aqui, né, Hilton, é da necessidade de desafiarmos todos nós a conhecermos um pouco mais, embora a gente vá trabalhar com coisas pontuais, mas é entender, né? O porquê que a gente está fazendo aquilo. Obrigado, Bom, é isso mesmo. Como último ponto, Leonardo e Hilton, eu queria falar da questão estrutural. Então, a gente falou um pouco de metodologia, de aspectos éticos, de aspectos regulatórios,
E na questão estrutural, aqui eu tenho muitos itens, né? Porque aqui a gente poderia falar de estrutura física, ou seja, nós estamos preparados em número o suficiente de locais preparados estruturalmente para conduzir estudos com os novos formatos, com comitês realmente preparados, com equipamentos, com sistemas de gestão da qualidade para manutenção desses equipamentos. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está pensando em estrutura física, em estrutura de equipamentos, em estrutura de pessoas. E eu não tenho dúvida que a parte de gestão de pessoas é a mais crítica, é a mais sensível. E aqui eu não me agrada muito essa ideia de há 20 anos os profissionais eram diferentes do que eles são hoje. Então, são também, que todo mundo é diferente hoje do que eram há 20 anos, né? Porque as pessoas mudam, o mundo muda e todo mundo tem que mudar. Agora, como que nós podemos fazer gestão destas pessoas? Então, quem tem que se preparar para fazer gestão das novas gerações são as pessoas que estão nas posições de gestão. E será que os gestores que hoje estão com os seus 40 anos e que estão recebendo os profissionais egressos das universidades com seus 20, 25 anos, será que esses gestores estão preparados para atender as expectativas destas pessoas que estão entrando no mercado? Como que nós atendemos essas expectativas? Nós entendemos quais são essas expectativas? E cada vez mais nós temos feito, eu participo de um grupo de discussão com algumas pessoas que são empresários, que são CEOs de empresas, e o setor de gestão de pessoas tem sido sempre um grande ponto de discussão. E as empresas estão, sem dúvida nenhuma, com clareza, entendendo que nós precisamos ter pessoas jovens e temos que ter pessoas mais velhas, porque nós temos que ter um pouco mais de maturidade para essas gerações que estão chegando, mas aprender com eles, porque eles vêm com uma pegada que as pessoas que passaram dos 40 não têm. Então, a gente precisa, evidentemente, trabalhar muito com gestão de pessoas e entender. E aí, nesse sentido, o que as faculdades estão fazendo, né? As faculdades estão preparando esses jovens para o mundo corporativo? Eu tenho recebido pessoas que têm mestrado, doutorado, 3 pós-docs, mas que eles não têm noção do que é uma empresa privada. Não têm. Eles não têm ideia do que é CLT. Né? Eu já tive um problema, Leonardo, com um profissional que eu contratei, onde eu trabalho, e, de repente, ele disse assim, ele nunca nem tinha tido carteira de trabalho, ele nem sabia o que era isso. Aí ele, sei lá, ele tinha um salário X. Aí, de repente, ele veio reclamar com o pessoal de RH. Mas, olha, tem algum problema, porque vocês combinaram que iam me pagar 10, mas eu recebi só 8.900. Sim, querido, você sabe o que é imposto, ISS... mas eu que tenho que pagar isso? Querido, Lógico. todo mundo, entendeu? Parte o empregador paga, parte você é empregado. Mas é que quando eu recebi a bolsa, eu recebi uma bolsa de 5, eu recebia 5. Pois é, querido, isso era uma bolsa. Bolsa é uma coisa, CLT é outra. Então, veja, Leonardo, as faculdades não estão explicando para os alunos quais são as possibilidades de contratação. O aluno sai de lá, de repente, com um super conhecimento técnico, mas ele não sabe o que é MEI, ele não sabe o que é CPJ, ele não sabe o que é um contrato por tempo determinado, ele não sabe. E aí ele é colocado num mundo que ele fala, nossa, gente, e agora? O que eu faço? Então, a parte que envolve pessoas, eu vejo como um ponto muito, muito, muito crítico. É um mega desafio a gestão de pessoas, né? Essa compreensão disso, né? Gostei muito desse ponto de associar a geração recente com os mais experientes. Quem sabe dessa mescla aí não sai, né? Uma parceria interessante de conhecimento com, digamos,
energia? Olha, Léo, é o que a gente tem feito, pelo menos com as pessoas que a gente tem conversado, e em outras áreas, né, Léo? Como eu disse, eu particularmente não atuo só com pesquisa com medicamento, né? A gente tem relação com o pessoal de indústria de alimentos, com a parte de medicina veterinária, desde os diferentes segmentos, de bovino, de suíno, enfim. E as empresas, Leonardo, sempre, quando a gente conversa com o pessoal que trabalha com a área de RH, o grande tom é assim: vamos colocar pessoas diferentes, né? Vamos ouvir essas pessoas e dar orientação para elas, mas vamos ouvir as ideias que elas têm, né? Hoje, quando você pensa nas redes sociais, né, Leonardo, isso tem um poder extremamente importante, e na área da saúde a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós, evidentemente, nós não, a gente fala de influenciador digital, mas, gente, isso é uma coisa perigosíssima na nossa área, né? Porque a partir desses influenciadores digitais, a gente não tem pessoa vacinando filho. De repente, as pessoas não estão vacinando as crianças com sarampo. Por quê? Porque tem um influenciador digital que diz que isso é um problema. Então, o compromisso que nós temos, sendo profissionais da área da saúde, e além de sermos da área da saúde, trabalharmos com a condição de pesquisa, e para os que não são da área da saúde e trabalham com pesquisa, um compromisso ainda maior, porque eu tenho advogados, administradores que trabalham com a gente. Então, a gestão de pessoas eu vejo realmente como um grande desafio. Por quê? Porque é multidisciplinar, então a gente tem que entender, né? É tão diferente, né, Leonardo, você conversar com um advogado. Você conversar, né? Quando você conversa com um colega seu farmacêutico, é uma coisa. Você conversa com um médico, com um biólogo, tá, mas aí você vai conversar com um administrador, né? Quando a gente conversa com o administrador, tudo que ele pergunta é quanto eu vou investir, em quanto tempo eu tenho retorno. É ponto final. Ele só quer saber isso, né? E aí você quer explicar, não, mas é que o projeto vai agregar valor. E ele fala, querida, volte à terra, eu quero saber quanto custa e quanto que eu vou ganhar com isso. Né? Não vem com essa conversinha de que agrega valor, que vai salvar as pessoas. Não quero saber disso, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. E a gente tem que entender tudo isso. Né? E essas novas gerações, muito legal, eles vieram com uma pegada, Leonardo, volte 30 anos. Como era a questão de preconceito, Leonardo? Sim. Há 30 anos. Então, assim, hoje em dia, Leonardo, é impossível, é vergonhoso hoje você ouvir algumas falas. E quem trouxe isso? Essa nova geração, Leonardo. Eles quebraram barreiras e a gente tem que dar os parabéns para eles por isso. Mas nós também temos que dar uns puxõezinhos de orelha, porque eles também têm que aprender que algumas coisas elas precisam de um tempo para maturação. E por isso que a gente precisa trabalhar junto com eles, né? Por isso que a gente precisa estar junto com eles, né? Mas certamente gestão de pessoas é um mega desafio. Outra coisa, Leonardo, em termos de estrutura, é a distribuição de centros pelo Brasil. Leonardo, quantos centros nós temos na região centro-oeste, na região norte e na região nordeste? Querido, isso é uma vergonha. Uhum. Não tem sentido a gente... O grande volume na região sudeste e sul, por quê? Porque a gente é melhor? Não, nós não somos melhores. Aliás, eu adoro trabalhar com centros de pesquisa da região norte e nordeste. Eles são excelentes. E por que que a maioria dos centros estão aqui? Então, a gente tem que, em termos estruturais, pensar em ampliar isso, né? A própria gestão dos centros eu vejo como um outro desafio, e turnover de equipe. Turnover de equipe é um outro desafio. Agora, a gente tem que entender a origem, né, Leonardo? Por que que tem turnover de equipe em centro de pesquisa? Por que que as pessoas entram no centro e vão embora? Porque elas são malévolas? Porque elas são terríveis? Não, nós temos que entender a razão. Por que que isso está acontecendo? E cada setor tem que fazer sua análise. Talvez no seu centro seja um pouco diferente de um outro centro que está no eixo sudeste, e seja um pouco diferente de um eixo, de um local que está na região norte. Mas eu tenho uma questão de valorização desses profissionais. Uma vez por mês eu promovo uma atividade, eu chamo de escritório de coordenadores, onde eu discuto exclusivamente o papel do coordenador nos centros de pesquisa. Né? Quer dizer, o que acontece? Por que que tem tanto coordenador de centro de pesquisa que vai embora? Né? É só remuneração? É falta de progressão de carreira?
É a necessidade de mais desafios dentro do próprio centro, de mais oportunidades? Mas, com certeza, eu entendo que é mais um desafio, né? Então, nós temos, em termos estruturais, desafios com turnover, desafios com melhor distribuição de centros pelo Brasil, gestão de pessoas, a estrutura de manutenção dos centros, que é cara, né? Então, veja que eu trouxe aqui, Leonardo, vários desafios, mas que eu quero transformar todos eles, Leonardo, em oportunidade. Onde tem desafio, tem oportunidade para você melhorar. Então, oportunidade de crescimento, de investimento. Com certeza, com certeza. E eu vi aqui uma pergunta agora, a questão de estudos em CHS. É isso, né, Carlos? Nós não estamos falando só de estudos na área da saúde. Quando a gente falou do sistema CEP-CONEP, ele é um sistema para avaliar estudo com pessoas. E isso, inclusive, a pandemia mostrou muito isso, né? A quantidade de estudos na área de psicologia, por exemplo, aumentou enormemente, enormemente. Eu não tenho dúvida, viu, Leonardo, que daqui a alguns anos, o que vai ter valor aqui daqui a alguns anos, Leonardo, é você saber escrever com caneta e lápis, é você ter um caderno, é você saber escrever e é você saber conversar com as pessoas. Eu não tenho dúvida que isso vai ter um valor enorme daqui a alguns anos. Interessante esse ponto de vista, porque hoje está todo mundo convertendo para inteligência artificial, e-mails redigidos já pelo próprio computador, né? Pois então, quando você pega no ChatGPT, essa coisa... Leonardo, eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos o grande valor vai estar, nas relações pessoais, no quanto a gente vai conseguir agregar de valor nas e no grau de maturidade que essa pessoa traz. Com certeza, Leonardo. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Gente, falei demais, falei muito. Não. Tá uma delícia, né, Hilton? Tá ótimo. Inclusive aqui vários parabéns, vários elogios. Tem diversos, na verdade. Acho que a Grace está com o chat aberto, acho que ela está vendo. Tem muitos. Você está sendo muito elogiada, Grace. Parabéns. Que bom. É assim, né, Hilton, Leonardo e todo mundo que está aqui, tem gente que está aqui que a gente conhece já de longa data, né? E é super bom, assim, saber que tem muita gente boa, né? Eu sou muito tiete do Brasil, sabe, Leonardo? Eu acredito muito no potencial que esse país tem, assim, muito, muito mesmo, sabe? Obviamente, existem pessoas que não são tão do bem assim, mas tem muita gente do bem, sabe? Tem gente muito boa querendo fazer a diferença, e eu acredito muito nisso. E a gente tem que continuar mostrando que tem caminhos, né? Tem caminhos, e a gente tem que... né? Vocês estão fazendo aí o papel de vocês também, né? Dentro da academia, vocês também estão fazendo o papel de vocês, e eu acho que é isso, né? Todos nós vamos fazendo o nosso papel aqui, desenvolvendo nossa missão, né? Mas é isso, gente. Se eu puder responder mais alguma coisa, fico aqui à vontade, à disposição. Infelizmente, o nosso tempo ele é escasso, né? E a gente já está próximo aí de 19h30. Eu queria, nesse momento, agradecer muito a sua participação. Foi excelente. Você tocou em 4 pontos estruturantes e estruturais, né? Na metodologia, na ética, nos aspectos regulatórios, na questão estrutural pessoal. Eu, particularmente, saí daqui já com uma visão positiva, porque eu fico pensando, gente, o que fazer com essa turma nova que só fica no celular? E aí você trouxe, né, que eles mostrou que eles trouxeram mudanças que foram muito importantes para a gente. Então, eu saí daqui hoje muito feliz com essa nossa conversa, com pontos que você trouxe, pontuou, das questões éticas do sistema CEP-CONEP, das necessidades que teremos, desafios. Eu agradeço muito, acho que o Hilton também, né, Hilton? Sim, eu faço minhas as suas palavras, as minhas, eu não preciso complementar, você já falou tudo. Eu agradeço bastante, Grace, muito, muito, foi bem enriquecedor. É o que o chat está dizendo exatamente isso. Sim. Que bom.
Fico feliz, viu, Leonardo, Wilton, muito obrigada para a academia, né, de uma maneira geral, a gente está sempre à disposição e a gente também quer sempre contar aí com a colaboração de vocês, parabéns aí para todo mundo que ficou aqui até agora, né, nos ouvindo, e a gente está sempre à disposição, o que a gente puder contribuir, estamos à disposição. E antes de encerrar, eu quero pedir para que todos abram suas câmeras, para que a gente possa fazer aí o registro. Então, quem puder abrir, por favor. Essa é uma foto que fica para os anais. Mais uma vez, quero encerrar, então, a atividade de hoje, agradecendo a todos, em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e, de maneira especial, a palestrante Grace Lozano, que trouxe contribuições relevantes. E aproveito também para informar que, no dia 8 de maio, próxima segunda, teremos a conferência de tema Plantas que brotam da areia, potencial da flora do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, com o conferencista Leandro Machado Rocha, e o link já foi aqui compartilhado no chat. Eu peço novamente que ele coloque o link para inscrições para a nossa próxima palestra. Dessa forma, encerramos a nossa transmissão. Agradeço a participação de todos. Grace, beijo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wilton. Obrigado a todos que estão aqui conosco. E até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Parabéns. Tchau, tchau.